Vamos abrir em 1 Coríntios 1:9. Vamos a abrir en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 2, verso 1 em diante. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. E finalmente o capítulo 15, Y para finalizar el capítulo 15, versos 45 em diante. versos 45 en adelante. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amém. Amém. Senhor, nós colocamos esse tempo da Tua Palavra em Tuas mãos. Señor, nosotros colocamos este tiempo de la palabra en tus manos. Rogamos que Teu Espírito possa nos guiar e nos falar. Te rogamos que tu Espíritu pueda guiarnos y hablarnos. Abre os nossos olhos para ver o Teu Filho um pouco mais. Abre nuestros ojos para poder ver a tu Hijo un poco más. Nós carecemos de ouvir a Tua voz e conhecer o Senhor. Necesitamos oír tu voz y conocer al Señor. Nós oramos para a Tua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Oramos para tu propia gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos voltar em 1 Coríntios 1:9. Vamos a volver a 1 Corintios 1:9. Ontem nós gastamos um tempo considerando esse versículo. Ayer nosotros gastamos un tiempo considerando este versículo. Nós vemos quantos desvios e distrações a igreja de Corinto cometeu, Nosotros vemos cuántos desvíos y distracciones la iglesia en los Corintios tenía, porque outras coisas tomaram o lugar desse chamamento. porque otras cosas tomaron el lugar del llamado. Esse texto diz que Deus é fiel, Este texto dice que Dios es fiel, mas os coríntios acharam que eles deveriam fazer outras coisas. pero los corintios creían que ellos debían hacer otras cosas. E a obra de Deus não depende do nosso esforço humano sem a graça de Deus. Y la obra de Dios no depende del esfuerzo humano sin la gracia de Dios. O mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita. El mismo Dios que nos llama, Él nos capacita. O mesmo Deus que nos chama, nos deu o poder do Espírito Santo. El mismo Dios que nos llama es el que nos dio el poder del Espíritu Santo. Mas o poder do Espírito é para podermos cumprir o propósito de Deus em Cristo. Pero el poder del Espíritu es para poder cumplir el propósito de Dios en Cristo. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Então, quando os coríntios começaram a fazer outras coisas no lugar de Cristo, Entonces, cuando los hermanos en Corinto comenzaron a hacer otras
cosas en lugar del Señor Jesucristo. Eles desceram do ministério do Espírito para a carne. Ellos descendieron del ministerio del Espíritu hacia el ministerio de la carne. E agora eles se dividiram. Y ellos se dividieron. E eles passaram a se envolver com muitas coisas. Y ellos se comenzaron a involucrar con muchas otras E cosas. quando se perde o poder do Espírito Santo, os pecados se manifestam. Y cuando se pierde el poder del Espíritu Santo es cuando los pecados se manifiestan. Temos muitos problemas com os pecados naquela igreja. Vemos muchos problemas con el pecado en esa iglesia. Eles tinham todo conhecimento e sabedoria. Ellos tenían todo conocimiento y sabiduría. Eles foram enriquecidos com todos os dons. Ellos fueron enriquecidos con todos los dones. Mas estavam divididos e tinham muitos problemas entre eles. Pero estaban divididos y tenían muchos problemas entre Mas ellos. aqui está a raiz de tudo. Y aquí está la raíz de todo. Deus os chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Dios los llamó a la comunión del Señor Jesucristo nuestro Señor. Mas eles acharam que foram chamados para outras coisas. Pero ellos creían que habían sido llamados para otras E cosas. essas outras coisas, por mais que foram coisas boas, Y esas otras cosas, por más que fueran cosas buenas, tomaram o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. tomaron el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Na natureza temos um fenômeno chamado eclipse, En la naturaleza podemos ver un fenómeno que se llama eclipse. quando a lua entra no lugar do sol Es cuando la luna se coloca en el lugar del sol. e ela tira a luz do sol e as trevas cobrem a terra. Entonces tapa la luz del sol y las tinieblas cubren la tierra. Na Bíblia, o sol representa o sol da justiça En la Biblia el sol representa el sol de la justicia e a lua representa a igreja. y la luna representa a la iglesia. Quando a igreja, os dons, os ministérios, Cuando la iglesia, los dones y los ministerios, coisas boas que Deus deu, las cosas buenas que Dios dio, entram na frente de Cristo, se ponen al frente de Cristo, então a luz da revelação da palavra sai entonces la luz de la revelación de la palabra se quita, se e apaga. as trevas do orgulho humano tomam o lugar da luz de Deus. Y las tinieblas del orgullo humano toman el lugar de la luz de Dios. Hoje o povo de Deus tem muita obscuridade, Hoy en día en el pueblo de Dios hay mucha oscuridad, porque muitas coisas tomaram o lugar de Cristo. porque hay muchas cosas que tomaron el lugar de Cristo. Então hoje nós temos um chamamento do céu Entonces nosotros hoy tenemos un llamado del cielo e é Deus que está nos chamando. y es Dios el que nos está E llamando. esse capítulo 1, verso 9 fala disso. Y este capítulo 1, verso 9 nos dice eso. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo aquele que nasceu do alto Todo aquel que nació de lo alto vai ouvir a voz do céu. va a escuchar la voz que viene del cielo. E quando escuta essa voz do céu, Y cuando escuchamos esa voz del cielo, ela nos dá o poder de que aquilo que tomou o lugar de Cristo ella nos da el poder para aquellas cosas que tomaron el lugar de sejam Cristo retiradas. puedan ser retiradas. Normalmente são coisas boas, En el momento pueden ser cosas buenas, podem ser coisas que Deus deu, pueden ser cosas que incluso Dios dio, mas que o inimigo trabalhou para que essas coisas tomassem o lugar de Cristo. pero el enemigo hizo que esas cosas tomaran el lugar de E no Cristo. lugar da igreja ser o testemunho do Senhor, En lugar de que la iglesia sea un testigo del Señor, às vezes se torna um testemunho de um sistema humano. a veces se torna un testimonio del sistema humano, de un propio sistema humano. Às vezes um nome está muito elevado, um nome humano, A veces el hombre está en un lugar muy elevado, mas Deus nos chama para que o seu filho seja elevado. pero Dios nos llama que su Hijo sea el que esté elevado. E nós precisamos considerar esse chamamento dos céus. Y nosotros necesitamos considerar este llamamiento de los Então cielos. vamos mais uma vez explorar um pouco mais com a graça de Deus esse versículo. Entonces, una vez más, vamos a explorar con la gracia de Dios este E versículo. a partir daí os demais versículos que lemos hoje. Y a partir de ahí vamos a tocar los demás versículos que vamos a A ver hoy. primeira coisa, como falamos ontem, é que temos um chamamento celestial. La primera cosa que dijimos ayer es que tenemos un llamado celestial. E nós podemos confiar na soberania e no poder do Senhor. Y nosotros podemos confiar en la soberanía y en el poder del Señor. Podemos confiar que Ele tem todo o controle em suas mãos. Podemos confiar en aquel que tiene todo el control en sus manos. Deus é um Deus que fala. Dios es un Dios que habla. E quando Ele fala, Ele revela o seu Filho. Y cuando Él habla, Él revela a su Hijo. O seu assunto é o seu Filho. Sus asuntos son su Hijo.
Nós lembramos que o último livro do Antigo Testamento foi Malaquias. Nosotros nos acordamos que el último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías. E de Malaquias até o início do Novo Testamento passaram cerca de 400 anos. Y desde que se escribió Malaquías hasta el comienzo del Nuevo Testamento pasaron cerca de 400 años. Então isso é chamado silêncio profético. Entonces ese tiempo fue el llamado silencio profético, Quando Deus manteve-se calado. cuando Dios se mantuvo callado. Quando Deus volta a falar, Y cuando Dios vuelve a hablar, foi quando seu filho foi até as águas do batismo no Rio Jordão. fue cuando su hijo fue hasta las aguas del bautismo en el E río quando ele Jordán. tomou o nosso lugar em obediência, Y cuando él por obediencia tomó nuestro lugar, os céus se abriram. los cielos se O abrieron. Espírito Santo veio sobre Jesus. El Espíritu Santo vino sobre Jesús Deus falou: y Dios dijo: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Então, quando o Senhor Jesus assume o lugar da centralidade, Entonces cuando el Señor Jesús asume el lugar que tiene en el centro, os céus se rompem e Deus volta a falar. los cielos se rompen y Dios vuelve a hablar. Nós sempre queremos que Deus fale, Nosotros siempre queremos que Dios hable. mas qual é o assunto de Deus? Qual é o assunto? Mas de Deus? pero ¿cuál es el asunto de Dios? O assunto de Deus é o seu filho. El asunto de Dios es su hijo. Quando outras coisas tomam o lugar do seu filho, Cuando otras cosas toman el lugar de su o hijo, Espírito Santo é retirado. el Espíritu Santo se retira. E agora temos o silêncio de Deus. Y ahora tenemos ese silencio de Dios. O silêncio de Deus é sua resposta ao orgulho humano. El silencio de Dios es la respuesta que tenemos al orgullo humano. Deus resiste aos soberbos, dá sua graça aos humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uma outra vez Jesus subiu ao monte da transfiguração En otra ocasión, Jesús subió al monte de la transfiguración e ali estavam com ele Pedro, Tiago e João. y ahí estaban con él Pedro, Santiago y Juan. Então Pedro toma a palavra Entonces Pedro toma la palabra. e quando Pedro, representando a humanidade, toma a palavra, Y cuando Pedro, representando a la humanidad, toma esa palabra, então uma nuvem dos céus encobriu entonces una nube del cielo los cubrió. e Deus revelou o seu filho. Y Dios les reveló a su hijo. Eles caíram de bruço ou de joelhos no chão, Ellos cayeron de rodillas en el suelo porque Pedro havia falado: é bom estarmos aqui. porque Pedro había dicho: es bueno que estemos Se aquí. quiser, nós podemos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. Si quiere podemos hacer 3 tiendas para Moisés, para Elías y para el Señor. Essa é a nossa tendência, queremos fazer tendas. Esa es nuestra tendencia, queremos hacer tiendas. Queremos fazer coisas aonde não só o Senhor seja glorificado, Queremos hacer cosas donde no solamente el Señor sea mas glorificado, também Elias e Moisés, sino que también Elías y ou Moisés, seja, grandes líderes. o sea, grandes líderes. Às vezes temos expectativas nos homens, A veces tenemos expectativas en los e hombres. quando isso aconteceu, uma nuvem do céu se cobriu. Y cuando eso pasa, una nube del cielo nos va a cubrir. Depois seus olhos foram abertos Después sus ojos fueron e abiertos eles viram que somente Jesus estava ali. y ellos vieron que solamente Jesús estaba allá. Então Deus novamente falou: Entonces Dios habló nuevamente: Este é meu filho amado, a ele ouvi. este es mi hijo amado, a él oíd. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nosotros necesitamos oír al Señor. Precisamos ter os nossos olhos totalmente voltados para o Senhor. Necesitamos tener nuestros ojos solamente fijados en el Señor. Nós estamos praticamente nos últimos dias da história da humanidade. Nosotros prácticamente estamos en los últimos días de la historia de esta humanidad. Deus está chamando todos os homens. Y Dios está llamando a todos los E hombres. para que Ele nos chama? ¿Y para qué Él nos está llamando? Especialmente o povo de Deus. Especialmente al pueblo de Dios. Capítulo 1, verso 9 de 1 Coríntios tem a resposta. Capítulo 1, verso 9 tenemos esa respuesta. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ah, como isso precisa ficar tão impressionado, escrito dentro do nosso coração. Y como esto necesita quedar tan impreso y escrito en nuestro corazón. Como nós precisamos lembrar desse chamamento. Como necesitamos acordarnos de este llamado. Porque há muitas vozes no mundo e nenhuma delas são sem significado. Porque hay muchas voces en el mundo y algunas de ellas no tienen sentido. Temos muitos chamamentos, Hay muchos llamados, porém dos céus só
temos um, pero de los cielos solamente hay uno. e é ele que nós devemos ouvir. Y es ese el que nosotros tenemos que Quando escuchar. pegamos o livro de Hebreus, Cuando nosotros vamos a ver el libro de Hebreos, ele diz que, havendo Deus outrora falado de muitas formas pelos profetas aos pais, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas a nuestros padres, falou nesses últimos dias pelo Filho, en esos últimos días ha hablado por medio del Hijo. de maneira que da encarnação de Jesus para cá, De manera que desde la encarnación de nuestro Señor hacia acá, Deus só fala pelo Filho. Dios solamente habla a través del Hijo. E o Filho é o falar de Deus. Y el Hijo es el hablar de Dios. O Filho é a resposta de Deus ao homem. El Hijo es la respuesta de Dios al hombre. Deus nos deixou as Escrituras, Dios nos dejó las Escrituras, mas a essência das Escrituras é o falar de Deus. pero la esencia de las Escrituras es el hablar de Dios. E a essência da Escritura é o seu Filho. Y la esencia de las Escrituras es su Hijo. Nós temos muitos assuntos na Bíblia, Nosotros tenemos muchos temas en la Biblia, mas devemos sempre ter em conta: pero siempre tenemos que tener en cuenta todo assunto aponta para Cristo. que todos los asuntos deben apuntar a Cristo. Ele é a centralidade e a circunferência da obra de Deus. Cristo es la centralidad y la circunferencia de la Ele obra é de o Dios. alfa e o ômega, o princípio e o fim. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ele é o fundamento da obra de Deus. Él es el fundamento de la obra de Ele é o Dios. cabeça do corpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Él es la imagen exacta de su ser, A expressão exata do Senhor. la expresión exacta de Dios. Quando Deus pensa em si mesmo, Ele pensa no seu Filho. Cuando Dios piensa en sí mismo, Él piensa en su Ele Hijo revela o seu Filho. y revela a su Hijo. Oh, Deus não tem outro assunto a não ser o seu Filho. Dios no tiene otro asunto a no ser que sea su. Todo o universo foi criado por meio do Filho e para Ele. Todo el universo fue creado por medio de su Hijo y para Él. E tudo foi criado para ser preenchido por Ele. Y todo fue creado para que todo lo llene Él. Ele é o sentido de todas as coisas criadas. Cristo es el sentido de todas las cosas creadas. E agora a igreja é o corpo de Cristo. Y ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor. Jesús es la cabeza, es su Señor. Para que por meio de nós, Para que por medio de Ele nosotros possa se expressar, el Señor pueda ser expresado, possa se manifestar a esse mundo. pueda manifestarse a este mundo. Então é um equívoco muito grande. Entonces el error es un error muy grande. Quando a igreja, quando nós buscamos outras coisas que não sejam Cristo. Cuando la iglesia, cuando nosotros buscamos otras cosas que no sean a Cristo. Ele nos enriqueceu com muita palavra, sabedoria, Él nos enriqueció con mucha palabra y con mucha sabiduría, muita sorte de dons e serviços. mucha variedad de dones y servicios. Mas tudo isso é para expressar Cristo por Pero meio de nós. todo eso es para que nosotros expresemos a Cristo por medio de E nosotros. essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor. Y estas cosas no pueden tomar el lugar que le corresponde al Agora Señor. Paulo está falando aos Coríntios. Ahora Pablo le dice a los corintios: Vocês receberam um grande chamamento. ustedes recibieron un grande llamado. Por que vocês estão tomando outros caminhos? ¿Y por qué ustedes están tomando otros caminos? Por que alguns dizem que ser de Paulo, de Apolo ou de Pedro? Porque algunos dicen que son de Pablo, de Apolos, de Cefas. Por que os ministérios tomaram o lugar de Cristo? Porque esos ministerios tomaron el lugar de Cristo. Não que eles mesmos se fizeram o centro da igreja, No es que ellos mismos hayan hecho el centro de la iglesia, mas a igreja na infantilidade prefere seguir homens, sino que la iglesia en su inmadurez prefiere seguir a hombres, prefere seguir experiências sobrenaturais, prefiere buscar experiencias ou sobrenaturales sabedoria, o sabiduría, ou girar em torno dos dons. o girar en torno solamente a Deus los nos dones. deu todas essas coisas, Dios nos dio todas estas cosas, inclusive a vida e a morte, inclusive la vida y la muerte, o mundo e todas as coisas criadas. el mundo y todas las cosas Mas creadas. todas essas coisas são para a glória de Deus por meio de Cristo. Pero todas esas cosas son para la gloria de Dios por medio del Señor Agora Jesucristo. precisamos ouvir esse chamamento celestial. Ahora necesitamos oír ese llamado celestial. Deus é fiel Dios es fiel e Ele nos fez um chamamento. y Él nos hizo un llamado. Você tem ouvido essa voz? ¿Usted ha escuchado esa voz? Você percebe isso dentro de você? ¿Usted ha escuchado eso dentro de usted? Se de fato você nasceu de novo, Si usted en realidad ha nacido de nuevo, muitas das vezes temos tristeza, angústia, um vazio dentro de nós. muchas de las veces tenemos tristeza, angustia o un vacío dentro de nosotros. Ainda que estejamos nos esforçando para servir a Deus e procurando ser fiel. Aunque nos estemos esforzando y procurando servir a Dios y serle fiel a Él. E muitas das vezes essa insatisfação dentro de nós Y muchas de las veces una insatisfacción dentro de nosotros significa que outras coisas tomaram o lugar do Filho de Deus. significa que otras cosas han tomado el lugar de Dios, del Señor Jesucristo.
E agora Ele nos chama de volta. y ahora Él nos está llamando de vuelta. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Não somos chamados a um ministério. Nosotros fuimos llamados a un ministerio. Não somos chamados a um movimento. Nosotros no somos llamados a un ministerio o a un movimiento. Nós somos chamados para uma pessoa. Nosotros somos llamados a una persona. Essa pessoa é o Filho glorioso de Deus. Y esa persona es el Hijo glorioso de Dios. Quando estamos nele, Cuando estamos en Él, então Ele pode nos guiar a muitos serviços. entonces Él nos puede enviar a muchos servicios. Mas quando estamos fora dele, Pero cuando estamos fuera de Él, nós nos desviamos em muitos serviços. nosotros nos desviamos en muchos servicios. Agora é interessante que a palavra comunhão Ahora es interesante que la palabra comunión no grego é koinonia. en griego es koinonia. Vou tentar ilustrar o que significa isso. Yo voy a intentar ilustrar lo que significa eso. Sabe quando de manhã você pega o café que é negro e o leite que é branco? Usted se ha visto por la mañana cuando usted toma el café que es negro y la leche que es blanca, E você mistura os dois. y usted los mezcla los dos, E tem uma nova cor e um novo sabor. y ahora tiene un nuevo color y un nuevo sabor, E você não consegue separar eles mais. y usted ya no los puede volver a separar. Isso é o sentido de koinonia. Ese es el sentido de la koinonia. Não é uma coisa que fica próxima do outro, mas não se misturam. No es una cosa que se queda uno cerca del otro y no se mezclan. Às vezes achamos que servir a Deus é nós nos esforçarmos para fazer coisa para Ele. A veces creemos que servir a Dios es esforzarnos para servirle, Mas o Senhor está mostrando que não é assim. pero el Señor está mostrando que así no es. Assim como o leite não pode se tornar negro por ele mesmo, Así como la leche no se puede volver negra por sí misma, ninguém pode agradar a Deus sem a vida de Deus em si. nadie puede agradar a Dios sin la vida de Él en nosotros. A única maneira de agradar a Deus La única forma de que podamos agradar a Dios é quando nós nos tornamos misturados com Ele. es cuando nosotros nos mezclamos con Él. Do ponto de vista de Deus, Desde el punto de vista de Dios, só existem dois homens em todo o universo. solamente existen dos hombres en todo el universo. Vamos ver o capítulo 15 novamente, verso 45. Vamos a volver al capítulo 15 en el verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Mas o último Adão em espírito vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. Quantos homens temos aqui? ¿Cuántos hombres tenemos aquí? Só temos dois. Solamente tenemos dos. Você percebe isso? ¿Usted se da cuenta de eso? Ele fala do primeiro homem Él habla del primer hombre e depois fala do último. y después habla del último. O primeiro foi Adão. El primero fue Adán. Ele não tinha a vida de Deus, ele apenas foi criado por Deus. Él no tenía la vida de Dios, él solamente fue creado por Dios. Haviam duas árvores lá no jardim. Habían dos árboles allá en el jardín. Uma era a árvore da vida El uno era el árbol de la e vida a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quando vemos João capítulo 15 Cuando vemos en Juan capítulo 15 e o livro do Apocalipse, y el libro del e Apocalipsis, descobrimos que aquela árvore da vida é o próprio Cristo. descubrimos que ese árbol de la vida es el propio Señor Jesucristo. Claro que ela lá era apenas uma tipologia, Claro que eso allá solamente es una tipología, mas Deus esperava que o homem se alimentasse da árvore da vida, pero Dios esperaba que el hombre se alimentara de ese árbol de la para vida, que a partir daí pudesse ter comunhão com Deus e servir a Deus. para que a partir de ahí pudiera tener comunión con Dios y servir a Dios. Mas o homem desobedeceu e caiu. Pero el hombre desobedeció y cayó. E agora ele perdeu o acesso a essa vida. Y ahora el hombre perdió el acceso a esa vida. Então, de maneira que de Adão até a cruz, Entonces, de manera que desde Adán hasta la cruz, todos os homens eram apenas alma vivente. todos los hombres apenas eran almas vivientes. Ainda que o Espírito Santo veio sobre alguns servos de Deus, Aunque el Espíritu Santo vino sobre algunos siervos de Dios, eles não tinham natureza de Deus. ellos no tenían la naturaleza de Eles não Dios. haviam nascido do alto, Ellos no habían nacido desde lo alto. porque ainda Jesus não havia morrido na cruz. Porque aún Jesús no había muerto en la cruz. Mas um dia o Verbo se fez carne. Pero un día el Verbo se hizo Ele carne. assumiu a nossa humanidade. Y Él tomó nuestra humanidad.
humanidad. Agora ele passou a ser 100% Deus Y ahora Él pasó a ser 100% e Dios também 100% homem. y también 100% hombre. Ele passa a ter espírito, alma e corpo. Él pasa ahora a tener espíritu, alma y cuerpo. Então ele vem como a última representação da humanidade. Entonces Él viene con esa última representación de E la ele humanidad. morre na cruz. Y Él muere en la cruz. Agora ele derrama totalmente a sua vida ali. Y ahora Él allí derrama totalmente su vida. Ele ressuscita como homem Él resucita como hombre e chega até o trono da graça de Deus. y llega hasta el trono de la gracia Agora de o Dios. Espírito Santo é derramado. Y ahora el Espíritu Santo es derramado. Cumpriu a promessa que Jesus fez. Cumplió la promesa que el Señor hizo. Ele disse que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Él dijo que deberían permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos de lo alto de poder. E também disse que se alguém cresce nele conforme as Escrituras, Y también dice que si alguien crece en Él conforme a las Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu interior. ríos de agua viva fluirían desde su interior. Falando do Espírito que haveria de ser dado. Hablando del Espíritu que habría de ser dado. Porque eles ainda não tinham recebido porque Jesus não tinha sido glorificado. El Espíritu que aún ellos no habían recibido porque Cristo no había sido glorificado. Então, quando o Espírito Santo veio até nós, Entonces cuando el Espíritu Santo vino hasta por nosotros, lado ele regenera o homem e agora ele é uma nova criatura. por un lado Él regenera al hombre y ahora Él es una nueva criatura. Por outro lado, está disponível a nós o poder do Espírito Santo, Y por otro lado está disponible para nosotros el poder del o Espíritu Santo. derramamento do Espírito Santo. El derramamiento del Espíritu Então Santo. temos o aspecto do Espírito Santo como habitação em nós Entonces tenemos un aspecto del Espíritu Santo como una habitación en e nosotros como revestimento de poder para o serviço. y como revestimiento de poder para que podamos servir. Agora, quando o Espírito foi derramado, Y ahora cuando el Espíritu fue o derramado, Pai e o Filho também vieram juntos. el Padre y el Espíritu y el Hijo también vinieron junto con Paulo Él. diz em Romanos 8,15 Pablo dice en Romanos que 8:15 se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Então podemos dizer que o Espírito de Cristo Entonces podemos decir que el Espíritu de Cristo é essa união do Espírito humano com o Espírito de Deus. es esa unión del Espíritu humano con el Espíritu de Porém, o Dios. homem glorificado Poner al hombre glorificado é o próprio Senhor. es el propio Señor. 100% Deus, 100% homem. 100% Dios y 100% hombre. Agora, quando Jesus estava trabalhando com os homens, Ahora, cuando Jesús estaba trabajando con los hombres, por mais que ele curasse os homens e fizesse tantos milagres, por más que Él curara a los hombres e hiciera muchos milagros, ele não habitava dentro do homem. Él no habitaba aún dentro O del homem não hombre. tinha nova vida. El hombre aún no tenía una nueva vida. O homem não podia agradar a Deus por si mesmo, El hombre no podía agradar a Dios por sí mismo, porque a sua natureza era caída. porque su naturaleza era caída. Mas como Deus poderia habitar dentro do homem? Pero entonces, ¿cómo Dios podía habitar dentro del hombre? Porque se mesmo com os animais, Deus não permitia a natureza se misturarem. Porque inclusive con los animales Dios no permitía que los animales se mezclaran. Tinham que ter a mesma natureza, a mesma espécie. Tenían que tener la misma naturaleza y la misma especie. Agora Deus é 100% santo. Ahora Dios es 100% santo O homem é 100% pecador. y el hombre es 100% pecador. Deus tem a sua vida incriada e nós somos criados. Dios tiene su vida increada y nosotros somos creados. Somente havia uma maneira do homem agradar a Deus e viver para Deus. Solamente existía una manera en que el hombre pudiera agradar a Dios y servir a Dios. Somente havia uma maneira de Deus habitar no homem. Solamente existía una forma de que Dios pudiera habitar en el hombre. Ou o homem se tornaria Deus, O el hombre se convierte en Dios ou Deus se tornaria homem. o Dios se convierte en hombre. O homem não pode mudar nada. El hombre no puede cambiar O nada. homem está condenado à condenação eterna. El hombre está condenado para condenación Jamais eterna. pode se salvar. Jamás puede salvarse por sí Todos mismo. estávamos perdidos e destituídos da glória de Deus. Todos estábamos perdidos y destituidos de la gloria de Então o Dios. verbo de Deus, o Filho eterno de Deus, Entonces el verbo de Dios, el Hijo eterno de ele Dios, se fez homem por amor. Él se hizo hombre por amor. Agora você está entendendo? Ele tomou a nossa natureza Ahora usted está entendiendo, Él tomó nuestra naturaleza para que quando ele morresse fosse glorificado. para que cuando Él muriera fuera glorificado. Então o Espírito seria derramado. Entonces ahí el Espíritu sería derramado. E esse Espírito também tem a natureza humana, porém glorificada. Y ese Espíritu también tiene la naturaleza humana, pero glorificada. Agora ele pode habitar dentro de nós. Ahora Él puede habitar dentro de nosotros. Isso é maravilhoso.
Eso es Isso é maravilloso. grande mistério. Eso es un gran misterio. Deus se fez homem Dios se hizo hombre para redimir o homem para redimir al e hombre poder habitar com o homem. y poder habitar con el hombre. Você está entendendo isso? ¿Usted está entendiendo esto? Agora vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 1, Ahora vamos a volver a 1 de Corintios capítulo 1 novamente, nuevamente, que vai nos dizer: fiel é Deus, que nos va a decir fiel es Dios, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Então demos essa volta nas Escrituras Entonces dimos esa vuelta en las para Escrituras entender o significado da palavra koinonia ou comunhão. para entender el significado de esa palabra koinonía o comunión. Não é que se o Senhor está do lado de fora e nós vamos nos esforçar para agradar a Ele. No es que el Señor está afuera y nosotros nos vamos a esforzar para agradarle a Él. Não, Ele veio habitar dentro de nós. No, Él vino a habitar dentro de E nosotros. agora nós estamos nele. Y ahora nosotros estamos en Él. Deus nos introduziu no seu Filho. Dios nos introdujo en su Hijo. Por isso lemos 1 Coríntios 6:17. Por eso leemos 1 de Corintios 6:17. Que aquele que se uniu com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Que aquel que se une con el Señor es un mismo espíritu con Aqui Él. temos a metáfora do café com leite. Y aquí tenemos nuevamente la metáfora del café con la leche. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo e a igreja é um grande mistério. Por eso es que Pablo va a decir que Cristo y la iglesia es un gran misterio. O primeiro homem, Adão, é alma vivente. El primer hombre, Adán, alma viviente. Mas a cruz encerrou todos os homens e os matou ali. Pero la cruz encerró a todos los hombres allí y los mató. Agora Jesus ressuscita como um novo homem. Ahora Jesús resucita como un nuevo hombre E agora ele é o espírito, se torna o espírito que dá vida. y ahora él se vuelve un espíritu vivificante. É claro, ele é 100% homem e 100% Deus. Claro, Él es 100% hombre y 100% Dios. Mas ele nos dá vida e vida em abundância. Pero Él nos da vida y vida en abundancia. Tem uma frase tão maravilhosa de Paulo em Colossenses capítulo 3. Hay una frase tan maravillosa de Pablo en Colosenses capítulo 3. Vamos olhar rapidamente. Vamos a verla rápidamente. Verso 1. Verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aqui diz que Cristo é a nossa vida, Aquí dice que Cristo es nuestra vida, não apenas o nosso Salvador, no solamente nuestro Salvador, Ele se tornou a nossa vida. Él se convirtió en nuestra vida. Porque não existe mais o primeiro Adão. Porque ya no existe más el primer Adán. Ele morreu. Ese Adán murió. Agora Deus só vê o seu Filho. Ahora Dios solamente ve a su Hijo. Todos que estão fora de Cristo estão debaixo da condenação de Deus. Todos los que están fuera de su Hijo están debajo de la condenación Deus de nos Dios. batiza no seu Filho. Dios nos bautiza en su Hijo E agora nos deu a sua vida. y ahora nos dio su vida. Então nós podemos viver pelo poder dessa nova vida. Entonces ahora nosotros podemos vivir por el poder de esa nueva Por isso que vida. Paulo está corrigindo os irmãos de Corinto. Y por eso es que Pablo está corrigiendo a los hermanos en Porque Corinto. quando eles tiraram essa expectativa do centro que é Cristo, Porque cuando ellos quitaron esa expectativa del centro que es Cristo passaram a ter outros centros. y pasaron a tener otros centros, Eles perderam o fluir dessa vida de Cristo em nós. ellos perdieron el fluir de esa vida de Cristo en E nosotros passaram a se esforçar na carne para agradar a Deus. y comenzaron a esforzarse en su propia carne para poder agradar Quanto a Dios. mais tentavam fazer coisas, Y en cuanto más intentaban hacer cosas, mais se dividiam e tiveram problemas. más se dividían y más tenían As problemas. divisões são obras da carne. Las divisiones son obras A de la carne. peleja, o ciúme, a inveja. La pereza, los celos, la envidia.
Nada disso pertence a Cristo. Nada de eso le pertenece a Cristo. Como precisamos entender que Cristo é a nossa vida, ¿Cuánto necesitamos entender que Cristo es nuestra que vida? morremos com Ele, Que morimos con Él. agora ressuscitamos em espírito com Ele, Ahora también resucitamos en espíritu con e a Él. nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo. Y nuestra vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. Você lembra do Salmo 91? ¿Se acuerdan del Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Aquel que habita en el escondedero del Altísimo, a sombra do Onipotente descansará. en la sombra del Omnipotente descansará. É isso que significa Colossenses 3. Es eso lo que significa Colosenses Nós 3. estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Nosotros habitamos en el escondedero del E o Altísimo. esconderijo do Altíssimo é o Filho de Deus. Y el escondedero del Altísimo es el Hijo de Porque Dios. Deus habita no seu Filho. Porque Dios habita en su Hijo. Agora Deus nos colocou no seu Filho. Ahora Dios nos colocó en su Hijo. E quando estamos nele, Y cuando estamos en Él, ainda que o inimigo tenta nos ver, aunque el enemigo intenta vernos, ele vê Cristo em nós. Él ve a Cristo en nosotros. Por isso que aqueles que estão em Cristo Por eso es que aquellos que estamos en Cristo é nova criatura. somos nuevas As criaturas. coisas velhas se passaram. Las cosas viejas pasaron. Tudo se fez novo. He aquí todo se hizo nuevo. Aquele que está em Cristo não pode ser tocado pelo maligno, Aquel que está en Cristo no puede ser tocado por el maligno. porque ele habita em nós, o Senhor habita em nós. Porque el Señor habita en E nós nosotros. estamos nele. Y nosotros estamos en Ele é Él. o nosso revestimento. Él es nuestra vestidura. Então nós estamos habitando nesse esconderijo maravilhoso. Entonces nosotros estamos en ese escondedero maravilloso. E ele é o Espírito que produz vida, que vivifica cada dia nossas vidas. Y Él es el Espíritu que produce vida y vivifica cada día nuestras vidas. Nós não vencemos o pecado, Nosotros no vencemos al pecado, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo, ni al mundo, ni a la carne, ni al diablo, nem a morte, ni a la muerte. mas Cristo venceu todas as coisas. Pero Cristo sí venció todas E esas agora ele cosas. habita em nós e nós nele. Y ahora Cristo habita en nosotros y nosotros Então, en pelo Él. poder da sua nova vida em nós, Entonces, por el poder de su nueva vida en nós podemos nosotros, ser somos mais que vencedores por Ahora- meio dele. ahora nosotros somos más que vencedores por medio de Por Él. isso Paulo pôde falar aos Coríntios: Entonces, por eso es que Pablo puede decirle a los corintios, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, gracias a Dios por Jesucristo nuestro que nos Señor, faz triunfar em todas as coisas. que nos hizo vencer en todas las cosas. E agora estamos sobre todas as coisas com ele. Y ahora estamos sobre todas las cosas con Él. Deus nos fez habitar nos lugares celestiais por meio de Cristo. Dios nos hizo habitar en los lugares celestiales por medio de Cristo. E tudo está debaixo dos seus pés. Y todo está debajo de sus Por isso que pies. ele deu autoridade ao seu povo sobre Satanás e seus anjos caídos. Por eso es que Él le dio autoridad a su pueblo sobre Satanás y los ángeles Podemos caídos. pregar o evangelho e expulsar os demônios Podemos predicar el evangelio y expulsar a los no demonios seu nome, en su nombre. porque ele está acima de todas as coisas. Porque Él está encima de todas las E ele é o cosas. cabeça da igreja. Y Él es la cabeza de la iglesia. Nós estamos aqui hoje Nosotros estamos aquí hoy porque ele nos colocou em Cristo. porque Él nos colocó en Cristo. E é ele que nos ajunta nele. Y Él es el quien nos junta en Él. E agora ele quer abrir os nossos olhos Y ahora tenemos que abrir nuestros ojos para vermos mais do Filho de Deus para ver más al Hijo de Dios e servirmos a ele em amor. y servirle a Él en amor. Vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos a volver a 1 de Corintios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Lembre-se que a Señor. palavra comunhão é koinonia. Acuérdese que la palabra comunión es koinonía. Estamos amalgamados com o Filho de Deus. Estamos unidos, pegados con el Hijo de Dios. Jamais e coisa alguma poderá nos separar dele. Nunca jamás cosa alguna nos puede separar de Él. Agora temos uma herança maravilhosa. Ahora tenemos una herencia maravillosa. Tudo que Deus deu a Cristo Todo lo que Dios le dio a Cristo nos chamou para participar, porque estamos juntos com Ele. nos llamó también para participar de eso porque estamos juntos con Él. Ah, mas todas as coisas negativas nossas Ahora todas esas cosas negativas nuestras caíram sobre Cristo na cruz. cayeron sobre Cristo en la cruz. Ele tomou o nosso lugar. Él tomó nuestro lugar. E o pecado que nos traz a paz, Y el pecado que nos perdão, trae o castigo que nos traz a paz, y el castigo que nos trae la paz caiu sobre Ele.
cayó sobre e él por suas chagas fomos curados. y por sus llagas fuimos sanados. Deus é justo Dios es justo e também é amor. y también es amor. Em sua justiça ele julgou a humanidade. En su justicia él juzgó a la humanidad E o veredito foi o juízo, y el veredicto fue juicio, a condenação. la O condenación. juízo e a ira de Deus cairia sobre todos nós. El juicio y la ira de Dios caería sobre todos Ali estava nosotros. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Ali está o Santo. conselho da sua vontade. Allí está el consejo de su voluntad. Mas como a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, Pero como dice que la misericordia triunfa sobre los o juicios, Filho de Deus veio correndo. el Hijo de Dios vino corriendo. E enquanto o juízo de Deus estava caindo sobre nós, Y mientras que el juicio de Dios estaba cayendo ele sobre correu e nosotros, tomou o nosso lugar. Él corrió y se puso en E nuestro ele se lugar. colocou na cruz. Y Él se colocó en la E aquele cruz. juízo que era seu e meu, Y aquel juicio que era suyo y mío, e Jesus se fez maldito em nosso lugar. Jesús fue el que se hizo maldito en nuestro Ele foi lugar. esmagado por amor a nós. Él fue maltratado por amor a Você nosotros. percebe isso? ¿Usted se da cuenta de eso? Essa palavra koinonia é tão grande, Esa palabra coinonía es tan porque grande tudo que é nosso para sua é dele. porque todo lo que es de nosotros procede de Él. Mas o que nós podemos oferecer a Deus, Pero entonces nosotros, ¿qué podemos ofrecer a Dios? exceto o pecado? Excepto el pecado. Em nós mesmos não habita bem algum. En nosotros mismos no habita ningún bien. Ele morreu em nosso lugar. Él murió en nuestro lugar. Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquela foi a noite mais escura do Filho de Deus. Esa fue la noche más oscura del Hijo Por de Dios. toda a eternidade, nunca deixou de contemplar a face do seu Pai. Por toda la eternidad, Él nunca había dejado de ver la cara del rostro de su Padre. Aquela comunhão inseparável do Pai, o Filho e no Espírito Santo. Aquella comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Dia Jesus tomou os nossos pecados. Un día Jesús tomó nuestros pecados. E como disse Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Y como dice Isaías, que los pecados hacen separación entre Dios y los Esse é um hombres. mistério muito estranho de compreender. Ese es un misterio muy raro de comprender. Muitas coisas somente a eternidade poderão explicar. Muchas cosas solamente las vamos a poder entender en la eternidad. Grandes eruditos da Bíblia discordam e têm muitos conflitos com esse assunto de Deus se separar do seu Filho na cruz. Muchos eruditos de la Biblia tienen problemas y divisiones por causa de este asunto de que el Hijo se separó de Dios. Mas o que nós sabemos, Pero lo que nosotros temos sabemos profunda convicção, y tenemos una convicción muy profunda é que seu amor foi tão grande, es que su amor fue tan grande, indescritível, indescriptible, que ele tomou o nosso lugar naquela cruz. que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Derramou a sua alma na cruz. Él derramó su amor en la cruz, Sua alma. su alma en la cruz. Agora ele se torna a nossa vida. Ahora Él se vuelve nuestra vida. Que rei dia trocou o seu trono por uma cruz? ¿Qué rey algún día cambió su trono por una cruz? Somente ele fez isso. Solamente Él hizo esto. Todos os reis demonstravam o seu poder esmagando os seus inimigos. Todos los reyes demostraban su poder lastimando a sus enemigos. Mas ele mostrou o seu poder morrendo por nós, Pero Él mostró su poder muriendo por para nosotros, transformar inimigos em amigos. para transformar a sus enemigos en amigos. Por isso que Paulo diz que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus Por eso Pablo dice que la sabiduría de este mundo es locura e que a fraqueza de Deus é maior do que a força dos homens. y que la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Porque a sua fraqueza é o amor e a misericórdia. Porque su debilidad es amor y Misericórdia. misericordia. Ele foi vencido, entre aspas, pelo seu amor, Él fue vencido entre comillas por su amor, morrendo por nós, seus inimigos. muriendo por nosotros, sus enemigos. Agora Deus nos chama a essa comunhão, Ahora Dios nos llama a esa comunión de sermos amigos de Deus por meio de Cristo. para ser amigos de Dios por medio de E Jesucristo. Ele nos deu essa vida nova do Filho de Deus, Y Él nos dio esa vida nueva en el Hijo de Dios para podermos viver uma vida que agrada a Ele. para poder vivir una vida que le agrade a Él. Ah, irmãos e irmãs, como não amá-lo? Ay, hermanos y hermanas, ¿cómo no amarlo? Como não viver para Ele? ¿Cómo no vivir para Él? Como desejar qualquer outra coisa no lugar dele? ¿Cómo poder desear cualquier otra cosa en su lugar? Jamais poderemos fazer qualquer coisa para compensar esse amor.
Jamás vamos a poder hacer cualquier cosa para compensar ese A amor. única coisa que Deus espera de nós La única cosa que Dios espera de é que nosotros possamos adorá-lo por amor. es que podamos adorarle por amor. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Agora você vê que Deus está chamando você e a mim. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que Dios lo está llamando a usted y a mí, Não para uma religião, no para una religión, não para você se esforçar por sua força carnal. no para que usted se esfuerce en sus propias fuerzas Não, mas carnales, para ver o Filho de Deus. no, sino para ver al Hijo de E Dios. quanto mais vermos o Filho de Deus, Y en cuanto más vemos al Hijo de Dios, somos transformados na sua mesma imagem e semelhança. seremos transformados en su misma imagen y Veremos semejanza. a glória do conhecimento de Deus expresso ou manifestado na face do seu Filho. Veremos la gloria y el conocimiento de Dios expresado en la cara de su Hijo, en el Deus rostro nos de su chamou à comunhão de seu Filho. Hijo. Dios nos llamó a la comunión de su Hijo. É interessante como Paulo coloca tanta riqueza em um versículo só. Es interesante cómo Pablo coloca tanta riqueza solamente en un versículo. A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Seu Filho fala da sua natureza. Su Hijo habla de su naturaleza. Quem é Ele? ¿Quién es Él? Ele é o Filho de Deus. Él es el Hijo de E ao Dios. mesmo tempo é Deus com Deus. Y al mismo tiempo es Dios con Ele Dios. não é simplesmente um profeta. Él no es solamente un profeta. Ele não é um líder que o Espírito veio sobre ele. Él no es un líder sobre el cual el Não, Espíritu ele é vino. Deus mesmo. No, Él es Dios mismo. 100% Deus. 100% Dios. 100% homem. 100% Que hombre. mistério maravilhoso. Qué misterio A maravilloso. mesma natureza e a mesma essência do seu Pai. La misma naturaleza y la misma Ele esencia de su Padre. coexistia com o Pai desde a eternidade. Él coexistía con el Padre desde la Quando fala eternidad. do termo seu filho, está falando da natureza dele. Cuando habla de ese término, su Hijo está hablando de su naturaleza. E ele é Deus com Deus. Y Él es Dios con Dios. E quando diz Jesus, esse é seu nome como homem. Y cuando dice Jesús, ese es su nombre como O hombre seu aspecto histórico, porque ele se encarnou na nossa história. y su aspecto histórico porque Él se encarnó en nuestra historia. O Filho Jesus Cristo. El Hijo E Jesucristo. Cristo no grego fala do ungido, Y Cristo en el griego habla del ungido. aquele Messias prometido desde todo o Antigo Testamento. Aquel Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Ele é ungido de Deus. Él es el ungido de Dios. Ele é o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Él es el cumplimiento de esa venida del Mesías. Então, quando fala da comunhão no seu Filho, Entonces, cuando hablamos de la comunión en su Hijo, fala da comunhão nessa pessoa, en la comunión de esa persona, nessa vida. en esa vida. Nós podemos mencionar pelo menos 3 princípios maravilhosos aqui. Nosotros podemos mencionar al menos 3 principios maravillosos aquí. Fomos chamados para ter comunhão com essa pessoa maravilhosa do Filho. Fuimos llamados para tener comunión con esa persona maravillosa del E Hijo. essa comunhão só é possível pela vida do Filho em nós, Esa comunión solamente es posible por medio de la vida del Hijo en nosotros, porque essa vida é uma vida que agrada ao Pai. porque esa es una vida que agrada al É Padre. a vida do Cordeiro que foi à cruz em obediência. Es la vida del Cordero que fue hasta la cruz en É uma obediencia. vida que venceu o pecado e todas as coisas. Es una vida que venció al pecado en todas las Então, cosas. quando temos comunhão com o Filho de Deus, Entonces, cuando tenemos comunión con el Hijo de Dios, também significa viver pelo poder dessa vida que agrada a Deus. también significa vivir por el poder de esa vida que agrada a Dios. Não seremos mais escravos do pecado, Ya no seremos nunca más esclavos del pecado, mas viveremos uma vida que não se salva, sino que viviremos una vida que no se salva, uma vida que não se poupa do sofrimento, una vida que no es não evita o que no sofrimento. evita el sufrimiento, Porque Jesus podia se salvar, porque Jesús podía salvarse, mas não se salvou. pero no se salvó, Porque essa vida do Cordeiro é uma vida que morre para a glória de Deus. porque esa vida del Cordero es una vida que muere para Dios. Viver pela vida de Deus é viver uma vida intensa que glorifica a Deus. Vivir por la vida de Dios es vivir una vida intensa que Então nós somos glorifica a chamados a Dios. viver pela vida do Filho. Entonces nosotros somos llamados a vivir por la vida del Hijo. É isso que é a comunhão com o Filho. Es eso lo que la comunión nos dice. Mas quando mostra o aspecto do Cristo, Pero cuando vemos el aspecto de Cristo, isso também mostra que nós somos chamados à comunhão com a sua cruz, eso también nos muestra que somos llamados a la comunión con su cruz, com a comunhão com a sua obra na cruz. la comunión con su obra en la cruz. Por isso Paulo fala tanto da cruz de Cristo nessa carta. Es por eso que Pablo habla tanto de la cruz de Cristo en esta Os carta. gregos buscam sabedoria.
Los griegos buscan sabiduría. Os judeus buscam sinais. Los judíos buscan Mas señales. nós pregamos a Cristo e este glorificado. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Você está entendendo o poder da cruz? ¿Usted se está dando cuenta del poder de la cruz? A cada dia, disse Paulo, eu protesto que morro com Cristo. Pablo cada día protestaba que decía, yo muero con Cristo, Porque ele amava a cruz de Cristo. porque él amaba la cruz de Cristo. Ele não apenas pregava a Cristo, Él no solamente predicaba a Cristo, mas pregava a Cristo crucificado. sino que predicaba a Cristo y a este Então crucificado. fomos chamados à comunhão com a vida do Filho, Entonces fuimos llamados a la comunión con su Hijo, a comunhão com a obra da cruz do Filho la comunión con la obra de la cruz del e, em Hijo, terceiro lugar, a comunhão com as palavras do Filho, o Evangelho. y en tercer lugar la comunión con las palabras del Hijo, su Evangelio. Esses três princípios têm que nortear a nossa vida. Esos tres principios son los que tienen que marcar el norte en nuestra A vida. pessoa do Filho, a obra do Filho e as palavras do Filho. La persona del Hijo, la obra del Hijo y las palabras del Os Hijo. coríntios se perderam em muitas distrações, Los corintios se perdieron en muchas distracciones porque passaram a viver por sua própria vida caída. porque comenzaron a vivir por medio de su propia vida caída. Se esqueceram da cruz Se olvidaron de la e, cruz no lugar do Evangelho, enfatizaram filosofia. y en lugar del Evangelio se enfatizaron en la filosofía. Quantas coisas querem tomar o lugar do Filho? ¿Cuántas cosas quieren tomar el lugar del Hijo? Como somos tentados a agradar a nós mesmos? ¿Cómo somos tentados a agradarnos a nosotros Como somos mismos? tentados a viver pelas nossas emoções e sentimentos? ¿Cómo somos tentados a vivir por medio de nuestras propias emociones y E como sentimientos? somos seduzidos por um outro Evangelho? ¿Y cómo somos seducidos por otro Evangelio? Quantas coisas diferentes do Evangelho? ¿Cuántas cosas diferentes del Evangelio? Mas se nós entendermos esse chamamento de 1 Coríntios 1:9, Pero si nosotros entendemos este llamado de 1 de Corintios jamais 1:9, nos perderemos. jamás nos vamos Isso a será perder. fundamento imutável de nossa vida, Eso será un fundamento inmutable de nuestra vida. inabalável, porque Inaducible. temos chamamento, Porque tenemos un chamamento celestial. llamado Fiel celestial. é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Então ele é o Filho de Deus, Entonces Él es el Hijo de Dios. ele é o Cristo de Deus ungido. Él es el Cristo de Dios, el E a ungido. última palavra que ele usa nesse versículo é Senhor, Y la última palabra que Él usa en este versículo es Señor. Kyrios no grego, Kyrios en el griego, que significa o Senhor soberano, que significa Señor o soberano. Senhor do universo e sobre todas as coisas. Señor del universo sobre todas las cosas. Deus nos crucificou em Cristo Dios nos crucificó en Cristo e agora somos novas criaturas. y ahora somos nuevas criaturas. Ele nos deu a vida do seu Filho, Él nos dio la vida de su Hijo. ele nos deu o poder do ungido Él nos dio el poder del ungido para viver debaixo dessa vida do senhorio do Senhor. para vivir bajo la vida y el señorío del Señor. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus O sea, nosotros somos salvos por la gracia de para Dios, vivermos debaixo da esfera do governo de Deus. para que nosotros vivamos bajo la esfera del gobierno de Dios. Nós não somos salvos simplesmente do inferno. Nosotros no solamente somos salvos del infierno, Nós somos salvos para a glória de Deus. nosotros somos salvos para la gloria de Dios. Somos salvos para viver por essa vida de obediência a Deus. Somos salvos para vivir esa vida de obediencia a Dios. Uma vida que glorifica a Deus por meio do Filho. Una vida que glorifica a Dios por medio del Hijo. Mas quando não conhecemos esse chamamento glorioso, Pero cuando no conocemos este llamado glorioso, agradecemos por Cristo como Salvador, agradecemos por Cristo como Salvador, mas não o vemos como nossa vida pero no vemos como nuestra vida e tentamos viver por nós. y lo intentamos vivir por nosotros mismos. E agora ouvimos às vezes alguns falsos evangelhos, Y ahora algunas veces escuchamos algunos falsos como evangelios, se Deus fosse nosso escravo como si Dios fuese nuestro esclavo e Ele tem que nos poupar do sofrimento. y Él nos tiene que quitar del sufrimiento. E Ele evitar tem el que nos sufrimiento. dar prosperidade nesse mundo. Él nos tiene que dar prosperidad en este mundo. Isso é um evangelho mentiroso. Eso es un evangelio mentiroso. Nós somos salvos para a glória de Deus. Nosotros somos salvos para la gloria E de Ele nos Dios. deu a vida do seu Filho para agradarmos a Deus. Y Él nos dio la vida de su Hijo para agradar a Dios. Podemos viver uma vida de vitória sobre o pecado. Podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado. Podemos viver uma vida de vitória sobre esse mundo. Podemos vivir una vida de victoria sobre este mundo. Porque Ele morreu e ressuscitou. Porque Él murió y E resucitó. Ele ressuscitou de forma gloriosa e vencedora. Y Él resucitó de una forma gloriosa y E nos vencedora. deu o poder dessa vida. Y nos dio el poder en esta vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, vuestra esperanza de gloria.
Ele nos deu vida e vida em abundância. Él nos dio vida y vida en abundancia. Mas quando vemos o Filho, vemos esse aspecto da vida dele em nós. Pero cuando vemos al Hijo, vemos ese aspecto de su vida en Mas nosotros. aqui mostra que ele também é ungido. Y aquí también Él nos muestra que Él es el ungido. E agora podemos ver que ele nos deu poder para servir a Deus. Y ahora podemos ver que Él nos dio poder para servir a Uma Dios. vida vitoriosa Una vida victoriosa e uma vida de serviço. y una vida de servicio. Uma vida que agrada a Deus. Una vida que agrade a E Dios. uma vida que dá testemunho de Deus. Y una vida que testifica a Dios. Você pode entender isso? ¿Usted puede entender esto? O Espírito habitando em nós como nova vida. El Espíritu habitando en nosotros en una nueva E vida. um Espírito sobre nós como revestimento. Y el Espíritu en nosotros como un vestido. Como poder do ungido. Como poder del ungido. Para não termos medo de nada, Para no tener miedo de nada. mas pregarmos o Evangelho com autoridade. Pero predicamos el Evangelio con autoridad. E agora essa nova vida e esse Espírito glorioso Y ahora esa nueva vida y ese Espíritu glorioso nos leva não apenas a viver uma vida que agrada a Deus no nos lleva solamente a vivir una vida que agrade a Dios e uma vida que testemunha por Deus, y una vida que testifica a Dios, mas também uma vida que obedece a Deus em todas as coisas. sino una vida que también obedece a Dios en todas las Porque Ele é o cosas. Senhor soberano de nossas vidas. Porque Él es el Señor soberano en nuestras Esse é o vidas. Evangelho do Reino. Ese es el Evangelio del E reino. nós, como povo de Deus, precisamos hoje ser reevangelizados. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser hoy en día Porque reevangelizados. muitas coisas estranhas se tornaram como um véu sobre o Evangelho. Porque muchas cosas extrañas se han vuelto como un velo en el Que Evangelio. Deus tenha compaixão de nós. Que Dios se compadezca de nosotros. Vamos ver ainda mais uma passagem. Vamos a ver un pasaje más. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Corintios capítulo o 12, versículo 12. versículo 12. Sim, 12 e 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que texto maravilhoso. Qué texto maravilloso. Ele está fazendo uma metáfora para entendermos. Él está haciendo una metáfora para que nosotros Assim podamos como o seu entender. corpo humano, Así como su cuerpo humano, embora tenha muitos membros e todos os membros sendo muitos, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros son muchos, constitui um só corpo. todos forman un solo cuerpo. Assim também é Cristo. Así también es Cristo. Ele não diz que assim também é a igreja. Él no dice que así también es la Ele está iglesia. dizendo que assim também é Cristo. Él está diciendo que así también es Isso Cristo. está falando do mistério do corpo de Cristo. Y eso es lo que está hablando del misterio del cuerpo de E o verso Cristo. 13 diz: Pois todos nós em um só Espírito, En el verso 13 dice, porque por un solo espíritu todos nós somos batizados em um só corpo. fuimos todos bautizados en un cuerpo. O movimento pentecostal enfatiza muito o batismo do Espírito Santo. El movimiento pentecostal enfatiza mucho el bautismo del Espíritu Mas é Santo, batismo individual de uma pessoa. pero es un bautismo individual de una sola persona. E estimula que as pessoas devem buscar o batismo do Espírito Santo. Y estimulan a las personas a que deben buscar el bautismo del Espíritu Eu Santo. não vou dizer que isso está errado, Yo no voy a decir que eso está mal, mas nós precisamos voltar para a Escritura. pero nosotros necesitamos volver a las Aqui está Escrituras. dizendo que nós somos batizados pelo Espírito Santo Aquí está diciendo que nosotros somos bautizados por el para Espíritu dentro Santo de Cristo. para dentro de Cristo. Uma coisa é o Espírito Santo vir sobre você. Una cosa es que el Espíritu Santo venga sobre usted. Outra coisa é ele mergulhar você para dentro de Cristo. Otra cosa es que Él lo hunda a usted dentro de Cristo. Uma coisa é você buscar o poder de Deus sobre você. Una cosa es que usted busque el poder de Dios sobre usted. Outra coisa é você ser colocado debaixo do ungido, da unção da cabeça. Otra cosa es que usted sea colocado bajo la unción del ungido y de la Esse texto cabeza. está dizendo que o Espírito não é o espírito de um homem. Este texto nos está diciendo que este espíritu es el espíritu de un hombre, Não é o espírito para um homem, que no es el espíritu para un hombre, mas ele é o espírito de todo o corpo de Cristo. sino que es el espíritu de todo el cuerpo. Que de ainda que Cristo. ele habite em você, Que aunque Él habite en usted, mas ele nos batiza para dentro de Cristo. Él nos bautiza dentro de Cristo. Agora esse Cristo, que é o Filho de Deus, Ahora este Cristo que es el Hijo de Dios, embora ele esteja à direita de Deus, assentado ao trono, aunque Él esté a la derecha de Dios sentado o en el trono, Espírito Santo foi derramado
y el Espíritu Santo fuese derramado, Todos nós fomos batizados para dentro de Cristo. todos nosotros fuimos bautizados Isso é dentro de Cristo. grande mistério. Y eso es un gran misterio. Isso é a igreja. Esta es la iglesia. Você está vendo isso? ¿Usted está viendo esto? A unção gloriosa que é da cabeça, La unción gloriosa que es la cabeza, ela vai sendo derramada sobre todo o corpo. ella va siendo derramada sobre todo el De cuerpo, maneira que você não precisa estar por aí buscando o poder do Espírito Santo. de forma que usted no necesita estar buscando por ahí el poder del Espíritu Se você Santo. não tiver uma vida de obediência ao senhorio de Jesus Cristo. Si usted no tuviera una vida de obediencia al Espíritu de Jesucristo, Deus nos dá a vida do seu Filho, Dios nos da la vida de su Hijo, o Espírito Santo de revestimento, el Espíritu Santo de mas nos revestimiento, coloca debaixo do senhorio de Jesus Cristo. sino que nos coloca debajo del señorío de A Jesucristo. unção e o poder pertencem a Cristo. La unción y el poder pertenecen a Uma Jesucristo. vez que levarmos uma vida de santidade e obediência, Una vez que llevamos una vida de santidad y uma obediencia, vez que estivermos debaixo da esfera do corpo de Cristo, una vez que estemos bajo la esfera del cuerpo de então essa Cristo, unção que é da cabeça vai permear todos nós. entonces esa unción de la cabeza nos va a cubrir a todos nosotros. Quanto mais levarmos uma vida de obediência, En cuanto más llevemos una vida de obediencia, mais cheio do Espírito Santo seremos. más llenos del Espíritu Santo Mais vamos a ser. poder do alto teremos. Más poder de lo alto tendremos. Mas não é um poder e um chamamento individual, Pero no es un poder, un llamado individual, é coletivo. es colectivo. E o enchimento procede do Espírito Santo. Y el llenamiento procede del Espíritu Santo. Porém, é por meio de Cristo em nós. Pero es por medio de Cristo en nosotros. Vamos voltar pela última vez em 1 Coríntios 1:9. Vamos a volver la última vez a 1 Corintios 1:9. Vamos ler todos nós juntos, Vamos a leer todos nosotros juntos, em voz alta, en voz alta. ok? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Nós temos um chamamento celestial. Nosotros tenemos un llamado Por celestial. mais que sejamos um povo simples, humilde e fraco, Por más que seamos un pueblo simple, humilde y débil, Deus é fiel. Dios es E fiel. Ele nos deu a vida do seu Filho. Y Él nos dio la vida de su Hijo. Ele habita em nós. Él habita en nosotros Como café com leite. como el café con leche. Somos inseparáveis. Somos O inseparables. diabo não pode nos vencer. El diablo no nos puede vencer. Nem o pecado, nem o mundo, nem a morte. Ni el pecado, ni el mundo, ni la muerte. Não temos que temer a morte. No tenemos que temer de la A muerte. morte, inclusive, tem um serviço maravilhoso. La muerte inclusive tiene un servicio maravilloso Ela nos leva até a presença de Deus. que ella nos lleva hasta la presencia Jesus de tomou Dios. as chaves da morte e do inferno. Jesús tomó las llaves de la muerte y del Ele é infierno. o Senhor de todo o universo. Él es el Señor de todo el Fiel universo. é Deus pelo qual foste chamados. Fiel es Dios por el cual fuisteis A llamados coinonia de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. a la coinonía de su Hijo Jesucristo A nuestro Ele Señor. toda a glória pelos séculos dos séculos. A Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos pôr de pé para orar ao Senhor? Vamos a orar al Señor, pongámonos de pie para orar al Aqueles Señor. irmãos que quiserem, vamos orar livremente. Aquellos hermanos que quieran pueden orar libremente. Amém. Em nome de Jesus. Amén.